Georges Politzer, Princípios Fundamentais de Filosofia. Terceira lição. A segunda característica da dialética. Tudo se transforma. Lei da transformação universal e do desenvolvimento incessante. Um exemplo. O filósofo Fontenelle conta a história de uma rosa que supunha ser eterno o jardineiro. Por quê? Porque em sua memória de rosa jamais se lembrava de ter visto outro no jardim. Do mesmo modo, raciocina metafísico, nega a mudança. Entretanto, a experiência nos ensina que os jardineiros são perecíveis, tanto quanto as rosas. É bem verdade que há coisas que mudam muito mais lentamente do que uma rosa, e disso o metafísico conclui que são imutáveis. Ele leva ao absoluto a imutabilidade aparente. Ele fixa apenas o aspecto pelo qual as coisas parecem não mudar. Uma rosa é uma rosa, um jardineiro é um jardineiro. A dialética não se detém nas aparências. Ela atinge as coisas em seu movimento. A rosa era um botão antes de tornar-se rosa. Desabrochada, a rosa muda constantemente, mesmo que nossos olhos não possam perceber, e desfolhará inelutavelmente. Mas não menos necessariamente outras rosas nascerão e, por sua vez, fenecerão. Poderíamos encontrar na vida cotidiana 1000 exemplos que provam que tudo é movimento, que tudo se transforma. Esta maçã sobre a mesa está imóvel, mas o dialético dirá: esta maçã imóvel é, entretanto, movimento. Dentro de 10 dias não será mais o que é hoje. Já foi flor antes de ser fruto verde. Um tempo decompor-se-á e libertará suas sementes. Confiadas ao jardineiro, as sementes darão uma árvore, de onde penderão numerosas maçãs. A princípio, tínhamos uma só maçã, temos agora um grande número delas. É, pois, uma grande verdade que o universo, apesar das aparências, não se repete. Entretanto, muita gente fala como a rosa de Fontenelle. Abre aspas, não há nada de novo sob o sol. Haverá sempre ricos e pobres. Haverá sempre exploradores e explorados. A guerra é eterna, etc. Fecha aspas. Nada mais enganador do que esta pseudo-sabedoria, nada mais perigoso. Ela conduz à passividade, à impotência resignada. Ao contrário, o dialético sabe que a mudança é propriedade inerente a todas as coisas. Esta é a segunda característica da dialética. A mudança é universal, o desenvolvimento é incessante. 2. A segunda característica da dialética. Inicia com uma citação de Stalin. Em oposição à metafísica, a dialética vê a natureza não como um estado de repouso e imobilidade, de estagnação e de imutabilidade, mas como um estado de movimento e mudanças perpétuas, de renovação e desenvolvimento incessante, onde sempre qualquer coisa nasce e se desenvolve, qualquer coisa se desagrega e desaparece. É por isso que o método dialético quer que os fenômenos sejam considerados não apenas do ponto de vista de suas relações e de seus condicionamentos recíprocos, mas também do ponto de vista do movimento, da mudança, do desenvolvimento, do ponto de vista do seu aparecimento e do seu desaparecimento. Fecha aspas, fim da citação. Já vimos que tudo se relaciona, primeira característica da dialética. Mas esse real, que é a unidade, é também movimento. O movimento não é, portanto, um aspecto secundário da realidade. Não há natureza mais movimento, sociedade mais movimento. Não, a realidade é movimento, processo. Ele se manifesta, portanto, na natureza e na sociedade. 3. Na natureza. Inicia com uma citação de Engels. O movimento, no sentido mais geral, concebido como modo de existência da matéria, como atributo inerente a ela, envolve todas as mudanças e todos os processos que se produzem no universo, da simples mudança de lugar até ao pensamento. Fecha aspas, fim da citação. Da dialética da natureza. Descartes já constatava que o repouso é relativo ao movimento.
Se estou sentado à popa de um barco que se afasta da praia, estou imóvel em relação ao barco, mas em movimento em relação à terra. A própria terra está em movimento em relação ao sol. O próprio sol é uma estrela em movimento e assim ao infinito. Mas, para Descartes, o movimento se reduzia à mudança de lugar. O barco que se desloca, a maçã que rola sobre a mesa, é o movimento mecânico. Mas a realidade do movimento não se limita a isso. Um automóvel roda a 70 km por hora. Movimento mecânico. Não é tudo, porém. O auto que se desloca transforma-se lentamente. Seu motor, suas rodas, seus pneus se desgastam. Está também exposto à chuva, ao sol. Outras tantas formas de movimento. Um veículo que tenha percorrido 1000 quilômetros não é o mesmo do momento da partida, ainda que digamos, é o mesmo. Dia virá em que será preciso renovar peças, refazer a carroceria, etc., até o dia em que o veículo será posto fora de uso. Pois bem, o mesmo acontece na natureza. O movimento tem aspectos muito variados, mudança de lugar, mas também transformação da natureza e das propriedades das coisas. Por exemplo, a eletrização de um corpo, o crescimento das plantas, a mudança da água em vapor, o envelhecimento, etc. Para o grande sábio inglês Newton, que nasceu em 1642 e morreu em 1727, o movimento se reduzia ao movimento mecânico, à mudança de lugar. O universo era, pois, comparável a um imenso relógio que reproduzia sem cessar o mesmo processo. Assim, ele considerava as órbitas dos planetas como eternas. Ora, desde o século XVIII, o progresso das ciências tem contribuído consideravelmente para enriquecer a noção de movimento. Em primeiro lugar, tivemos a descoberta da transformação da energia no início do século XIX. Retomemos o exemplo do automóvel que roda. Lançado e em grande velocidade, choca-se contra uma árvore e incendeia-se. Haverá nisso dissipação da matéria? Não. O automóvel em chamas é uma realidade tão material quanto o automóvel que rodava em perfeitas condições. É um aspecto novo, uma qualidade nova da matéria. A matéria é indestrutível, mas muda de forma. Suas transformações não são outra coisa que as transformações do movimento, que se confunde com a matéria. A matéria é movimento, o movimento é matéria. A física moderna ensina que a transformação da energia, a energia ou quantidade de movimento conserva-se, mesmo assumindo nova forma. As formas que ela pode assumir são muito variadas. No caso do automóvel, cuja gasolina se inflamou pelo choque, a energia química que no motor a explosão se transforma em energia cinética, isto é, em movimento mecânico, transforma-se agora totalmente em calor, em energia calorífica. A energia calorífica, o calor, pode, por sua vez, transformar-se em energia cinética. O calor existente na locomotiva transforma-se em movimento mecânico, que faz com que a locomotiva se desloque. A energia mecânica pode se transformar em energia elétrica. O caudal que movimenta a usina produz energia elétrica. Em troca, a energia elétrica, corrente elétrica, se transforma em energia mecânica, isto é, aciona motores. Ou ainda a energia elétrica se transforma em energia calorífica, produz de fato o calor, aquecimento elétrico. Além disso, a energia elétrica pode produzir a energia química. Em determinadas condições, uma corrente elétrica decompõe a água em oxigênio e hidrogênio. Mas a energia química, por sua vez, pode se transformar em energia elétrica, pilha hidroelétrica, ou em energia mecânica, motor de explosão, ou em energia calorífica, combustão do carvão no fogareiro, etc. Essa enumeração podia encher páginas e páginas. Todas essas transformações não são mais do que
a matéria em movimento. Vê-se, pois, que são muito mais ricas do que o simples deslocamento ou mudança de lugar, ainda que elas o incluam. Além da descoberta da transformação da energia, a descoberta da evolução também contribuiu profundamente para o enriquecimento da noção de movimento. Em primeiro lugar, consideremos a evolução do universo físico. Pelo fim do século XVIII, Kant e Laplace descobriram que o universo tem uma história. Longe de se repetir, como supunha Newton, o universo é mudança. As estrelas, entre elas o Sol, os planetas, entre eles a Terra, são produto de prodigiosa evolução que continua. Não basta, pois, dizer, como Newton, que as partes do universo se deslocam. É preciso acrescentar e se transformam. Assim sendo, esta pequena porção do universo, a Terra, tem uma longa história, 5 milhões de anos, aproximadamente, que é estudada pela geologia. Também as estrelas se constituem, se desenvolvem e morrem. O astrofísico soviético Ambar Tsumian acaba de descobrir que sempre nascem novas estrelas. É exatamente porque o universo muda sem cessar que ele não tem necessidade de um primeiro impulso, como Newton ainda acreditava. Ele traz em si mesmo a possibilidade de movimento, de transformação. Ele é sua própria mudança. A matéria viva está igualmente submetida a um incessante processo de evolução. As espécies vegetais e animais se constituíram a partir das mais simples formas de vida. Hoje, não é mais possível, em definitivo, espécies que não variam. Graças a Darwin, século XIX, a ciência provou que a prodigiosa diversidade das espécies vivas originou-se de um pequeno número de seres muito simples, de germes unicelulares. A célula, como unidade de onde se desenvolve pela multiplicação e pela diferenciação todo organismo vegetal e animal. Esses germes, por sua vez, originam-se de uma albumina informe. As espécies se transformam e continuam a se transformar em consequência de sua interação com o meio. A espécie humana não escapa a essa grande lei da evolução. Abre aspas, citação de Engels. A partir dos primeiros animais, desenvolveram-se essencialmente, por diferenciação contínua, inúmeras classes, ordens, famílias, gêneros e espécies de animais, até atingir a forma em que o sistema nervoso alcança o mais completo desenvolvimento, o dos vertebrados, finalizando no vertebrado em que a natureza chega à consciência de si mesma, o homem. Fim da citação de Engels. Continuando. Assim, pois, toda natureza, universo físico, natureza viva, é movimento. Abre aspas, nova citação de Engels, do Anti-Düring. O movimento é a maneira de ser da matéria. Jamais, em parte alguma, houve matéria sem movimento, nem poderá haver. Movimento no espaço do universo, movimento mecânico de massas menores em cada corpo celeste, vibração molecular sob forma de calor, de corrente elétrica, de corrente magnética, decomposição e combinação química, vida orgânica. Cada átomo singular de matéria no universo, em cada instante, participa de uma ou de outra forma do movimento ou de várias a um só tempo. A matéria, sem movimento, é tão inconcebível como o movimento sem matéria. Fim da citação. Em astronomia, ou em física, em química, ou em biologia, o objeto da ciência é sempre o movimento. Perguntamos então, por que nem todos os cientistas admitem o materialismo dialético? Na prática concreta, todo bom pesquisador é dialético. Ele não pode compreender a realidade senão quando a considera em movimento. Mas o mesmo pesquisador que é dialético na prática deixa de o ser quando pensa no mundo, ou ainda, quando reflete sobre sua própria ação sobre o mundo. Por quê? Porque recai então sob a autoridade de uma concepção metafísica do mundo, religião ou filosofia aprendida na escola, concepção que tem a seu favor o peso da tradição.
amálgama de preconceitos difusos que o cientista respira de algum modo sem que suspeite, e no instante mesmo em que acredita ser um espírito livre. Um físico que passa muito bem sem Deus quando estuda experimentalmente os átomos, reencontra Deus à saída do laboratório. Para ele, essa crença vem por si. Um biólogo, especialista no estudo dos micro-organismos, sente-se desamparado como criança diante do mínimo problema político. Esse físico e esse biólogo são vítimas de uma contradição entre a prática de cientista e a concepção que tem do mundo. A prática é dialética e não pode ser operante se não for dialética. Mas a concepção do mundo permanece metafísica. Somente o materialismo dialético vence esta contradição. Dá ao sábio uma concepção objetiva do universo, natureza, sociedade, como totalidade em transformação. E por isso mesmo, permite-lhe situar corretamente a prática, sua especialidade, num conjunto onde tudo se relaciona. 4. Na sociedade. Inicia com uma citação de Stalin. Se é verdade que o mundo se move e se desenvolve eternamente, se é verdade que o desaparecimento do velho e o nascimento do novo são leis de desenvolvimento, está claro que não há regimes sociais imutáveis, princípios eternos de propriedade privada e de exploração, que não há ideias eternas de submissão do camponês ao proprietário de terras, do operário ao capitalista. Por conseguinte, o regime capitalista pode ser substituído pelo regime socialista, da mesma forma que, por sua vez, o regime capitalista substituiu o regime feudal. Fecha aspas, fim da citação. Isso é, essencialmente, uma consequência da segunda característica da dialética. Nada de sociedade imutável, como pretende a metafísica. Para o metafísico, com efeito, a sociedade não muda e não pode mudar, por ser o reflexo de um plano divino eterno. Segundo eles, a ordem social depende da vontade de Deus. A propriedade privada dos meios de produção é, pois, sagrada. Os que contestam esta santa verdade são condenados em nome da moral. Que sejam castigados Deus e a providência dos proprietários, a garantia da livre empresa. Se sobreviver, entretanto, alguma alteração, é por um infeliz acidente. Não é, porém, coisa séria, é superficial, e tudo deve voltar ao estado de coisas normal. E assim se justifica a cruzada contra a União Soviética. É preciso fazer com que os recalcitrantes, os desgarrados, retornem à lei comum, uma vez que o capitalismo é eterno. Afastada cada vez mais das ciências da natureza, a metafísica se refugia nas ciências do homem e da sociedade. Admitamos que é possível transformar a natureza, mas o homem foi, é e sempre será o mesmo. Há uma natureza humana imutável, com suas imperfeições irremediáveis. De que vale, pois, a pretensão de melhorar a sociedade? Utopia nefasta. Tal é, em suma, a doutrina do pecado original que François Mauriac prega de 100 maneiras diferentes ao leitor do Fígaro. Não se diga que esse ponto de vista esteja reservado para o ideólogo cristão. Ele se difundiu em certos meios da pequena burguesia que não acredita em Deus nem no diabo e que se vangloria disso, supondo estar por causa disso vacinada contra qualquer preconceito. É certo que ela não frequenta a igreja, mas cultiva ciosamente a concepção metafísica, fixista do homem, que lhe foi legada pela religião milenar. Certo redator anticlerical de um jornal destinado aos professores jovens disserta austeramente sobre a fundamental imperfeição da nossa espécie e fala do saco de pele que nos aprisiona para sempre. Pobre natureza humana condenada a todos os extravios. Lamentações muito proveitosas aos exploradores do gênero humano. Lamentais que haja aproveitadores? Ingenuidade. Sabei, pois, de uma vez por todas, que o homem é feito assim, e não o mudareis. Eis, portanto, justificadas pelos séculos de séculos
A opressão da maioria, a miséria dos pequenos, a guerra. A sociedade se repete indefinidamente, porque o homem continua o mesmo. Note-se que tal conceito apresenta o homem como um ser em si, enquanto que o homem é, por essência, um ser social. E como esse homem é vicioso, é preciso admitir que a sociedade é amaldiçoada. É verdade que a religião ensina que é preciso salvar a alma dos indivíduos. Mas em relação à sociedade, a questão é outra. Qualquer melhoria verdadeira lhe é recusada, uma vez que para ela não há salvação. Observamos de passagem que é esta metafísica já caduca que, em última análise, justifica as manobras dos chefes da social-democracia quando fazem campanha contra a União Soviética. A 24 de janeiro de 1924, Stalin dizia, abre aspas, a grandeza de Lenin está, acima de tudo, em ter criado a República dos Sovietes, mostrando, de fato, às massas oprimidas do mundo inteiro que não está perdida a esperança de libertação, que a dominação dos proprietários de terras e dos capitalistas não é eterna, que o regime de trabalho pode ser instituído pelos esforços dos próprios trabalhadores, que é preciso instituir esse reino aqui na terra e não no céu. Desse modo, ele acendeu a esperança da liberdade no coração dos operários e dos camponeses do mundo inteiro. Assim se explica porque o nome de Lenin se tornou o mais querido pelas massas trabalhadoras e exploradas. Fecha aspas. Fim da citação. É exatamente isso que um Blum, agente da burguesia no movimento operário, não podia admitir. Considerado como ideologia, o antissovietismo encarniçado dos chefes socialistas radica-se na filosofia do desespero. Lenin, Stalin, o povo soviético são os culpados de terem querido suprimir e de terem suprimido a exploração do homem pelo homem. Leon Blum, Guy Mollet, etc., multiplicam os discursos sobre o socialismo libertador, mas não acreditam nele. Domesticados pela burguesia reacionária e belicista, eles têm a mentalidade dos eternos vencidos. Em seu livro, L'échelle humaine, Blum proclama, ao mesmo tempo, solidariedade espiritual ao Vaticano e lança a interdição sobre os comunistas. Pretende excluí-los da comunidade nacional. Por quê? Porque os comunistas, por seus atos, dão testemunho de confiança em uma transformação social, porque eles reconhecem na União Soviética um exemplo apontado a todos os trabalhadores. Eis o que é insuportável aos que servem à burguesia. É preciso a qualquer preço desviar a atenção que os trabalhadores trazem presa à União Soviética, que lhes mostra a vida das transformações possíveis. Nenhuma calúnia será demais para tentar demonstrar que lá nada mudou fundamentalmente. Eis porque a calúnia vem necessariamente acompanhada da censura, da proibição de toda literatura proveniente da União Soviética, que mostra a realidade da mudança, da revolução. A ideologia social-democrática apresenta-se, assim, como tipicamente metafísica. Funciona como um extintor, abafa o entusiasmo, confunde as perspectivas, desmobiliza os combatentes. Nada é tão significativo nesse sentido do que os diários do Frank Tirot e Le Carnat e Chainet, com tripúdios ou embustes, lisonja ou injúria, inevitavelmente volta à ideia maléfica de que sempre haverá otários, expressão-chave que dispensa uma análise científica das classes sociais. Por conseguinte, não vale a pena lutar contra o capitalismo, uma vez que depois tudo continuará na mesma. Esses inimigos impetuosos do clero, para os quais nada adianta, são, na verdade, modelados pela mentalidade religiosa. Estão, fundamentalmente, convencidos da impotência humana. Falidos, querem fazer a falência da história. É por isso que seu riso soa falso. É que estão desesperados. De fato, a mudança é tão inerente à realidade social quanto à natureza.
mas as sociedades evoluem muito mais depressa do que o universo físico. Depois da dissolução da comuna primitiva, sucederam-se 4 formas de sociedade: sociedade escravagista, sociedade feudal, sociedade capitalista e sociedade socialista. A sociedade feudal, entretanto, julgava-se intangível e os teólogos viam nela uma obra de Deus, exatamente como hoje em dia o cardeal Spellman identifica os trustes americanos como a vontade do Todo-Poderoso. O que não impediu que a sociedade feudal fosse substituída pela sociedade capitalista, e esta pelo socialismo. E presentemente na União Soviética, prepara-se a passagem para um estágio superior, o comunismo. Por ser um ser social, é que o homem não é eterno. O homem feudal não desapareceu no alvorecer dos tempos modernos, morto pelo ridículo na pessoa de Don Quixote? Quanto ao egoísmo, pretensamente original, apareceu com a divisão da sociedade em classes. O famoso culto do eu, o eu acima de tudo, é um produto da burguesia reinante, que faz da sociedade uma selva. Vencer custe o que custar, pela astúcia ou pela violência. Construir sua felicidade sobre a desgraça dos fracos. No próprio seio da sociedade capitalista, porém, forja-se um tipo de homem novo, e não compreende a felicidade fora da felicidade coletiva, que encontra as mais puras alegrias na luta pela humanidade inteira e que, para atingir esse objetivo, aceita os mais rudes sacrifícios. É o que acontece com esta mãe, operária das usinas Renault, que, participando resolutamente de uma greve pelo aumento de salário, sabe que haverá fome em casa enquanto durar a greve. É o que acontece com os doqueiros de Rouen, que, pondo acima de tudo a solidariedade internacional dos trabalhadores, por 17 vezes se recusaram a descarregar as armas destinadas à cruzada antissoviética. Preferem que lhes falte o pão. Uma vez que não existe um pecado original, não há homem eterno. Todos os que hoje lutam contra o capitalismo transformam com isso a própria consciência. Eles se humanizam à medida que combatem um regime desumano. Como toda a realidade humana é dialética. Saído da animalidade, o homem se elevou pela luta milenar contra a natureza. Esta história grandiosa não terminou, mas apenas começou. Como gostava de repetir Paul Langevin, esta história é inseparável da história das sociedades. Reencontramos aqui, além da segunda lei, tudo se transforma, a primeira lei, tudo se relaciona. A consciência do indivíduo é incompreensível fora da sociedade. É, aliás, por isso que o homem, em determinadas condições, pode regredir. Para salvaguardar seus privilégios, a burguesia reacionária esmera-se em fazer com que a roda da história gire para trás. Daí o fascismo, tanto o de Eisenhower e de McCarthy, quanto o de Adolf Hitler. Mas por isso mesmo, a burguesia degrada o homem. O SS que persegue os deportados, persegue a humanidade que ainda dormita nele próprio. Esmagando a humanidade na pessoa de outro, ele a esmaga em si mesmo. O que há de melhor no homem não é o dom dos deuses. É uma conquista da história humana que a burguesia degenerada põe continuamente em perigo. Para a burguesia, a bomba atômica substitui-lhe a razão. O dólar está no lugar da consciência. O advogado Emanuel Bloch não estava errado ao exclamar na tarde de execução dos Rosenberg, abre aspas, que animais nos governam, fecha aspas. Por que não contrapor a desumanidade de uma classe corrompida às explorações magníficas da humanidade socialista? Nela manifestam-se o poder e a verdade do materialismo dialético que ilumina o caminho do comunismo. A experiência dos homens soviéticos, libertados da exploração, mostra quanto seria lamentável a eternização da desgraça. O Código Penal soviético não visa a repressão, mas a transformação qualitativa do culpado pelo trabalho socialista. O criminoso no regime capitalista é estigmatizado indelevelmente, mesmo depois de cumprida a pena. Na União Soviética,
tal como os jovens transviados, reeducados por Macarenco, que reencontraram o caminho da vida. Criminosos e ladrões transformaram-se em cidadãos honestos e honrados, redimidos para sempre de um passado esquecido. E não é por acaso que a delinquência juvenil desapareceu da União Soviética, enquanto faz devastações na sociedade capitalista em decadência. Para a sociedade socialista, a fatalidade é letra morta. Uma prova irrefutável disso é, atualmente, dada pelos médicos soviéticos, discípulos de Pavlov. A implacável sentença, abre aspas, há de parir com dor, fecha aspas, castigou gerações e gerações. Na União Soviética e atualmente em nosso país, graças ao estudo dialético dos funcionamentos dos centros nervosos e à elucidação do problema da dor, o parto já não é um martírio. Fica assim abalada a velha ideia de que o sofrimento é lei da procriação, a expiação do pecado original e do prazer da carne. A ideia nova que vem de surgir vai crescer, transmitir-se de geração em geração, enquanto a velha crença do parto suplício vai se desagregar e desaparecer para sempre. Essa tão bela e meritória descoberta dos médicos soviéticos não é devida ao acaso, é obra de cientistas profundamente dialéticos para os quais o ser humano não tem taras eternas. 5. Conclusão. Reduzir a realidade a um de seus aspectos, reduzir o processo a um de seus momentos e acreditar que o passado é tão forte que não possa haver futuro é desconhecer a dialética do real. Aquele que, julgando a América pelo senador McCarthy, acreditasse que o futuro dos Estados Unidos é semelhante ao 19 de junho de 1953, execução dos Rosenberg, enganar-se-ia completamente. O futuro dos Estados Unidos pertence às forças novas que os defensores sanguinários de um passado condenado querem destruir. Abre aspas. O que importa, antes de mais nada, é o que se desenvolve. Fecha aspas. Escreveu Stalin. Por mais fraco que seja, o germe não deixa de produzir vida. E é essa vida que precisa ser definida por todos os meios. Nenhum esforço nesse sentido será perdido. A luta de Ethel e Julius Rosenberg contra o crime, mesmo agora que um crime já os aniquilou, não será por isso menos vitoriosa. Assim como os primeiros clarões da alvorada anunciam um dia, o exemplo dos Rosenberg anuncia a América justa e pacífica. Abre aspas, citação do poema de Ethel Rosenberg a seus filhos, As Cartas da Casa da Morte. Edições Gallimard. Alegre e verde, meus filhos, verde e alegre, será o mundo por sobre nossas campas. Fecha aspas. Quanto aos que os mataram, na esperança louca de deter a história, já estão mais mortos do que os próprios mortos. O sentido da mudança, o sentido do novo, é o que falta ao metafísico. É o que, ao contrário, constitui, em todas as circunstâncias, a superioridade do dialético. É o que dá ao marxismo sua força criadora. O marxismo não é um repositório de receitas que servem para tudo, aplicáveis mecanicamente a todas as situações. Ciência das transformações, o marxismo enriquece-se pela experiência. O metafísico é indiferente ao que muda. Abre aspas. Houve 2 guerras mundiais, haverá uma terceira, fecha ele. Fecha aspas, pensa ele. Tudo se transforma ao redor dele, mas ele fecha os olhos para não ver. A burguesia tem interesse em tais apreciações. Como sonha sobreviver, receia a dialética, que lhe mostra o seu reinado em decadência, ainda que este pareça sólido ao observador superficial, que lhe toma o matraquear por sinal de força. Eis porque Stalin escreveu, comentando a segunda característica da dialética, abre aspas, é preciso basear a ação não sobre as camadas sociais que já não se desenvolvem mais, mesmo que no momento ainda representem força dominante, mas sobre as camadas sociais que se desenvolvem e que têm futuro, mesmo que no momento não representem a força dominante. Fecha aspas. A atitude científica não consiste em se contentar apenas com o que será, com o que está diante do nariz,
mas em compreender o que morre e o que nasce, em dar importância máxima ao que nasce. Colocar tudo no mesmo plano não é respeitar a realidade, é falseá-la, porque a realidade é movimento. Os marxistas sabem ver longe porque consideram a realidade no seu porvir. Assim, os comunistas, como verdadeiros dialéticos, revelam desde o início o que representava como germe o Plano Marshall, na ocasião em que os chefes socialistas o acolhiam como plano de prosperidade. Nos problemas econômicos do socialismo na União Soviética, Stalin critica os que, abre aspas, não veem senão os fenômenos exteriores, os que estão à superfície, fecha aspas. Os que, abre aspas, não veem as forças profundas que se bem que agindo no momento de forma imperceptível, nem por isso influem menos no curso dos acontecimentos, fecha aspas. Esta é uma advertência preciosa para todos e, em particular, para os operários militantes. A unidade de ação entre operários comunistas e trabalhadores socialistas, que a princípio não se ajustavam senão de longe em longe e que depois se expandiu a ponto de fazer nascer no coração das massas a certeza de uma vitória próxima, é o que nasce e se desenvolve. É a força invencível que, quando a brisa se transformar em furacão, varrerá todos os obstáculos. A luta cotidiana pela unidade de ação entre trabalhadores, cujas opiniões divergem, mas cujos interesses convergem para o mesmo fim, está de acordo com a segunda lei da dialética. A amplitude e o ímpeto das greves de agosto de 1953 atestam que nenhuma categoria de trabalhadores deixou-se levar pela passividade, pela imobilidade. Ao contrário, o sectário é o metafísico. Sob o pretexto de que o companheiro de trabalho é socialista ou cristão, recusa-se a convidá-lo para a ação comum. Mostra, assim, desconhecer a grande lei da mudança. Não quer ver que, na ação conjunta, por um objetivo comum, a princípio restrito, depois mais ampliado, a consciência desse trabalhador se transformará. A ação, ombro a ombro, destrói as apreensões e os preconceitos. O sectário raciocina como se ele próprio houvesse aprendido tudo de uma só vez. Esquece-se de que não nascemos revolucionários, tornamo-nos revolucionários. Esquece-se de que ainda tem muito a aprender. Assim sendo, não deveria encolerizar-se muito mais consigo próprio do que contra os outros? O verdadeiro revolucionário é aquele que, como dialético, cria as condições favoráveis ao advento do novo. Quanto mais se firma a vontade dos chefes socialistas de impedir a unidade dos trabalhadores, mais ele afirma, pela atitude em relação aos trabalhadores socialistas, sua própria vontade de unificação. Georges Politzer, Princípios Elementares de Filosofia.